obrigado, pastor Faustino. Eu me sinto como João Batista, né? Eu prefiro pregar na rádio do que pregar ao vivo, porque eu gosto de ser apenas uma voz. A voz você não vê, a voz não aparece, a voz é discreta, a voz não recebe nenhum louvor, a voz simplesmente, ela só é ouvida. E João Batista, ele era a voz que clamava no deserto. Mas ele disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Eu agradeço a Deus por esse testemunho que acabamos de ouvir, mas certamente essa pessoa foi salva porque ouviu a palavra de Deus. Não foi a voz, mas a palavra que aquela voz pronunciava, que sem dúvida nenhuma era a palavra de Deus. E apesar de dizer que foi na década de 70, eu quero esclarecer que foi bem no, melhor dizendo, 90, eu quero esclarecer que foi bem no finalzinho de 90, porque 90 tem de 90 a 99, né? Mas a RRB veio para Curitiba, se eu não me engano, em 98, né? 98, e acho que eu entrei na rádio no ano de 99. Então foi bem no início mesmo deste ministério aqui na cidade de Curitiba. E a rádio também opera em Cornélio Procópio, ali, ao redor da cidade de Londrina. A rádio também opera em Taubaté. Taubaté e todas as cidades adjacentes. Nós estávamos passeando em Campos do Jordão e sintonizamos na emissora de Taubaté. E em Campos de Jordão você também pode pegar a BBN Internacional. Então nós agradecemos a Deus por este ministério. Além das emissoras, você sabe que a BBN também está na internet. E eu tenho dispositivo, aplicativo da BBN, e posso ouvi-la 24 horas por dia através do meu smartphone. E tem sido realmente uma ferramenta de evangelismo e de edificação para o povo de Deus. Eu quero de coração agradecer a Deus nesta noite por essas conferências. Já é a segunda vez que eu venho a Curitiba para pregar nesta igreja. Já estive em outros lugares, mas é a segunda vez nesta igreja e eu não deixei de ser abençoado. Eu quero agradecer ao pastor Faustino, que teve a coragem de me convidar uma segunda vez. Uma primeira vez, vai lá, pastor, mas uma segunda vez é teimosia, é insistência, né? E eu agradeço porque a recepção é sempre a melhor possível. Nos colocou num excelente hotel, e o que eu gosto a respeito desse hotel é que tem aquecedor. Talvez ele me colocasse na casa de alguém, mas a minha pergunta seria esta: tem aquecedor? Se não tem, me coloque no hotel, porque eu não estou tão acostumado assim com o frio. E além do hotel, né, nós estamos nos alimentando muitíssimo bem. Ontem nós fomos a um restaurante aqui da cidade, parece ser o único, que tem uma variedade de sopas. E eu me deliciei na vaca atolada. Já comi vaca atolada antes, mas a vaca estava tão atolada que ela não apareceu na sopa. Eu procurava a vaca e não achava. Só achava a mandioquinha, né? E bastante caldo, mas nada de vaca. E ontem eu pensei que seria a mesma coisa, mas coloquei a vaca atolada no meu prato e descobri que havia muita vaca ali. Então eu me deliciei na vaca atolada. E hoje as irmãs prepararam um almoço delicioso. Nós ficamos aqui depois do culto. E eu sei que foi trabalho para essas irmãs. Soube que a esposa do pastor Faustino, a irmã Anitta, ela ficou até as 3 horas da manhã só para fazer um pudim delicioso. E realmente eu gosto de dizer que essa religião é muito boa. Essa religião é muito boa. E é claro, né? Quero agradecer os irmãos da igreja que se desdobraram para que essas conferências fossem realmente uma bênção. Fique imaginando, né, o trabalho dos irmãos, o desempenho de cada um, como vocês nos ajudaram. Quero agradecer aos ouvintes da BBN, que vieram ontem à noite. Também havia um número muito bom aqui nesta manhã e um número excelente nesta noite. Nosso muito obrigado pelo seu apoio. Os ouvintes da BBN me perguntam:
Pastor Rômulo, o que nós podemos fazer por você? E eu sempre respondo, por favor, orem por mim. Orem por mim. Eu sou de carne e osso e enfrento as mesmas lutas que todos vocês enfrentam, dia e noite, e eu preciso de muitas orações. Paulo apóstolo, ele não cessava de pedir orações por ele, pelo trabalho, pelo ministério dele. E eu me considero um Paulo no aspecto de que realiza o mesmo ministério. Paulo era um implantador de igrejas, e eu sou um missionário implantador de igrejas. E eu acredito que se Paulo tivesse uma oportunidade, ele teria também programas na BPN Internacional. Ele também seria um radialista, né? Como nós. Mas ele não tinha ainda essas ferramentas naqueles dias. E Paulo vivia das orações, da intercessão do povo de Deus. Então, se eu posso lhe pedir uma ajuda, é que você realmente ore por nós, que você nos sustente através das suas orações. E quero agradecer ao pastor Hurst. É assim que pronuncia o seu nome, pastor? Horst. É nome alemão? Muito bem, pastor Horst. É uma bênção conhecê-lo e agradecido mesmo por essa orquestra maravilhosa. E o que o pastor Faustino disse é verdade. Esta igreja precisa de uma orquestra. Quantos concordam? Digo amém. Amém. E não está longe disso, né? Nós já temos um maestro. O maestro esteve aqui agora há pouco. E creio que faltam apenas alguns instrumentistas. E a igreja vai ser muito beneficiada com uma orquestra. Mas muito obrigado aos irmãos da orquestra que vieram e tocaram esplendidamente. Também, meu obrigado à minha esposa, né, a Raquel. Nós deixamos uma filha adoentada em casa, na verdade em São Paulo com os avós, mas ela já está medicada, está debaixo de tratamento, e nós estamos orando por ela, para que Deus a abençoe, Deus a fortaleça, e como alguém já orou nesta noite, se for da vontade de Deus, curá-la também, e tirar todos os seus problemas físicos. Mas a minha esposa veio comigo, e dou graças a Deus, senão as noites teriam sido muito mais frias do que já foram. Estamos casados há 28 anos, eu e ela nos conhecemos jovenzinhos ainda, ela tinha 13 para 14 anos, né? E eu tinha 17 anos quando nós nos conhecemos, e eu soube que ela era a escolhida de Deus. Mas não é à toa que o seu nome é Raquel, demorou 7 anos para convencê-la de que realmente eu era a pessoa certa. Só 7 anos depois, ela finalmente cedeu, né, aos meus encantos. Demorou muito, foram 7 anos de oração, de persistência. Mas agora nós estamos juntos há 28 anos. E pela graça de Deus, pastor Faustino, eu e a minha esposa nunca brigamos. Nós nunca levantamos a voz, um para o outro. Nós nunca dormimos de mal ou brigados. Isso não quer dizer que nós nunca nos irritamos. Isso não quer dizer que nós nunca erramos um para com o outro. Mas nós realmente nunca brigamos. E alguém pergunta, mas isso é possível? E eu respondo, sim. Mas como que é possível? Se você permitir que a palavra de Deus governe a sua vida. E se você permitir que o Espírito Santo produza os frutos necessários na sua vida. Minha esposa tem um dom de misericórdia. Eu sempre digo que nós nunca brigamos porque ela perdoa com muita facilidade. Mas além disso, é claro, eu também perdoo, e esta é a razão que nós nunca brigamos. E se nós nunca brigamos, apesar de sermos pecadores, você também pode ter um lar abençoado por Deus, e você também pode ter um lar de muita paz, e de muita compreensão, e de muito carinho. Claro que eu como marido já errei em muitas outras áreas, tenho certeza, estou sempre pedindo perdão a Deus pelos meus erros como pai. Pena que não dá para voltar atrás, né? Pena que não dá para voltar atrás e consertar os erros. Mas a minha bendita esperança é a palavra de Deus que diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Eu sei que nem Deus dá jeito no nosso passado. Nem Deus conserta o nosso passado. Mas Ele perdoa o nosso passado. E Ele esquece o nosso passado. E é isso que temos que fazer. Olhar para frente
deixar o passado onde ele está, no passado, e procurar fazer as coisas certas a partir de hoje. Porque nosso Deus é o Deus das oportunidades. E se você está aqui nesta noite, é porque Deus está lhe dando mais uma oportunidade. Eu não sei do que se trata, mas você sabe. E Deus está lhe chamando para mais uma vez servi-lo, amá-lo e dedicar-se a Ele. Abra a palavra de Deus para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo 3, por favor. Devido ao número expressivo de pessoas na igreja, não vou pedir que você se levante, não vou pedir que você se coloque em pé, porque eu sei que está difícil, né? Até se colocar em pé nesta noite. Mas a palavra de Deus diz, a partir do verso 3, interessante, os hinos que cantamos aqui nesta noite, sou feliz, porque Ele vive, mais perto quero estar. Esses hinos têm tudo a ver com a mensagem que eu quero pregar nesta noite. Hoje à noite, Deus permitindo, eu quero falar sobre o Deus de toda consolação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Se eu perguntasse nesta noite, quantos estão precisando de consolação, de conforto, quantos estão precisando de carinho? Eu acho que a grande maioria de nós levantaria suas mãos, né? Porque todos nós carecemos de conforto. Todos nós estamos passando por algum tipo ou outro de tribulação. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Paulo está dizendo que o mesmo tanto que sofremos, deveria ser o mesmo tanto que somos confortados. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas, já em nós mesmos, tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós. Veja Paulo mais uma vez, né, pedindo orações, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feito, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Pai querido e glorioso, se manifeste nesta noite em nosso meio. Eu te peço em nome de Jesus, como Pai de todas as misericórdias e como Deus de toda consolação. No nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele era alguém que conhecia a graça e a misericórdia de Deus pessoalmente. Ele era um homem condenado à morte e acordava todos os dias, sabendo que aquele poderia sim ser o seu último dia sobre a terra. E apesar de todo o sofrimento e do perigo iminente, Paulo vivia sua vida louvando a Deus e agradecendo a Deus. Como ele conseguia fazer isso? Ele recebia força, ele recebia coragem diretamente da parte de Deus. Ele diz, o Deus de toda consolação. Sabe o que significa? O Deus que nos conforta, o Deus que nos fortalece,
o Deus que nos encoraja. Deus não nos conforta com meras palavras, mas pessoalmente. Conforme 2 Timóteo 1, verso 7. Veja o que diz. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. O mesmo espírito que eu e a minha esposa encontramos no ano passado, na minha cunhada e no meu cunhado, quando aquele casal perdeu o seu filho, de 20 anos de idade, chamado David. O David cometeu suicídio. O David pegou uma arma do pai, foi para o meio do mato, e a mãe pôde ouvir o tiro da cozinha onde ela estava. Mas não conseguiram localizá-lo durante a noite. Só acharam o corpo de manhã, quando já estava claro. Ele estava morto. Eu me lembro de ver aquele casal no funeral do filho. Mas havia tanta paz, havia tanto conforto, havia tanta força na vida daquele casal, que todos nós, até nós crentes, ficávamos admirados e nos perguntávamos: como será que eles conseguem? De onde será que eles estão tirando tanta força? Mas agora nós sabemos que foi do Deus de toda consolação. Preste atenção, a Bíblia não diz Deus de alguma consolação, mas a Bíblia diz, Ele é o Deus de toda consolação. Na verdade, Deus é chamado de Consolador em toda a sua essência. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo são chamados na Bíblia de Paracleses. Essa palavra significa conforto ou fortaleza. Quantos aqui são crentes e salvos e têm certeza disso? Digo amém. Amém. Você não concorda que a vida cristã é cheia de privações? É cheia de privações. Nós, por exemplo, não bebemos, nós não nos embriagamos, nós não fumamos, porque nós não queremos danificar o templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós não nos prostituímos, porque nós acreditamos na doutrina da santidade. E nós não temos muitos amigos. Cá entre nós não temos muitos amigos. E também nós não prevaricamos. Mas algo que nunca poderia faltar na vida do verdadeiro cristão é o conforto de Deus. Algo que nunca poderia faltar em nós é o consolo de Deus. Mas infelizmente falta. Muitos crentes estão passando por provações mil, estão sofrendo, mas sem conforto, sem esperança em suas vidas. E eu pergunto, por que será? Talvez porque ainda não conhecem o Deus da Bíblia. Deus como realmente Ele é na sua essência. O Deus de toda a consolação. Então nesta noite, nós vamos ver 3 maneiras como Deus deseja nos confortar. 3 maneiras como Deus deseja nos encorajar em nosso sofrimento. E eu garanto que há muito sofrimento aqui nesta noite. Só você e Deus sabem disso. Só você e Deus conhecem o sofrimento pelo qual você está passando. Mas independente de qual seja o seu sofrimento, dele ou dela, a receita para o conforto de Deus é a mesma. De 3 maneiras Ele nos ajuda. Vamos ver. Através da ajuda de outras pessoas, através do chamado de Jesus Cristo e através do exemplo de outras pessoas. Primeiro, veja comigo que Deus nos conforta através da ajuda de outras pessoas. No versículo 4, Paulo disse que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então este versículo deixa bem claro que Deus deseja nos usar, eu e você, para confortar outras pessoas. Mas Deus também deseja usar outras pessoas para nos confortar quando é nós que precisamos de conforto. Então é uma rodovia de 2 mãos. O que vai, sempre volta.
Mas infelizmente, o nosso pecado de orgulho não nos permite buscar conforto em outras pessoas. Não nos permite buscar o pastor, a sua esposa, outros irmãos da igreja. Não nos permite abrirmos com eles e demonstrarmos as nossas fraquezas para que eles possam nos ajudar e possam nos confortar. Por outro lado também, o pecado de egoísmo impede com que essas pessoas se aproximem de nós para nos ajudar, para nos abençoar, porque elas estão muito ocupadas e suas vidas estão embrulhadas nelas mesmas, impedindo que elas se aproximem de outras pessoas. Mas Paulo deixou bem claro que um dos principais motivos, propósitos do sofrimento é para que possamos fazer a diferença na vida de outras pessoas. Alguém sabiamente disse que pregador miserável deve ser aquele que obteve todo o seu conhecimento apenas através de livros, professores e seminários, mas nada através de suas próprias experiências. E eu creio, irmãos, que assim como os dons espirituais de Romanos 12, que Deus nos deu para serem usados para abençoar a igreja, abençoar a vida de outras pessoas, nosso sofrimento também foi colocado em nossas vidas, para que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas. Nós sofremos para que possamos consolar outras pessoas que sofrem, como João Knox, que já quase morrendo sobre a sua cama, um dia, faltando algumas horas para morrer, muito doente e enfermo, ele conseguiu se levantar, ir para a igreja e pregar o seu último sermão atrás daquele púlpito. Depois ele voltou para casa, só para morrer. E alguém perguntou: por que você fez isso? Doente, cansado, dolorido, fraco. Por que você se levantou e foi pregar na igreja? E ele disse: porque ontem eu estava meditando na palavra de Deus, e eu meditei sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E esse assunto me edificou, me abençoou de tal forma, que eu tinha que ir para o púlpito e compartilhar com os irmãos o conforto que eu havia recebido do Senhor Jesus Cristo. Então, de acordo com o versículo 4, só pode ajudar quem foi ajudado por Deus, e só pode receber ajuda quem realmente de ajuda precisa. Veja, primeiro, só pode ajudar quem foi ajudado por Deus. Quantos aqui podem dizer: pastor, eu já passei por momentos difíceis e eu sei que Deus me abençoou? Então você, nesta noite, é capaz de ajudar a outros. Paulo, ele era uma autoridade na área de sofrimento, né? Talvez depois de Cristo tenha sido uma das pessoas que mais sofreu por amor ao Evangelho. Mas ele também era uma autoridade na área de ser consolado, ser confortado. Ele tinha um espinho na carne. Nós não sabemos exatamente do que se tratava, mas era algo que o fazia sofrer já por muitos anos. Mas ao mesmo tempo, ele recebeu graça, conforto, para suportar aquele espinho. Segundo aos Coríntios 12:9 diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo recebeu aquele espinho para a honra e a glória de Deus. Até o mundo incrédulo reconhece a importância do apoio de outras pessoas na hora do sofrimento, na hora das provações. Veja os grupos de apoio que existem. Esses grupos geralmente são formados por pessoas que já passaram exatamente pela mesma provação que nós, ou alguém que nós amamos, esteja passando neste momento. São pessoas que já trilharam aquele caminho, foram abençoadas, foram confortadas, foram vitoriosas, e agora elas são capazes de se unirem para ajudar outros seres humanos que estão passando pelos mesmos momentos. Eu soube de uma irmã missionária aqui em Santa Catarina, cujo marido foi diagnosticado com câncer. E eles deixaram tudo em Santa Catarina e se mudaram para a cidade de Barretos, onde há o Hospital do Câncer. E lá ele recebeu todo o tratamento possível para ser curado de seu câncer. E tanto quanto eu saiba, ele foi curado. Ele saiu de Barretos, depois de alguns anos, curado, livre de seu câncer. Mas infelizmente, ele veio a falecer
por causa de um ataque cardíaco. E agora aquela mesma irmã, viúva, decidiu voltar para Barretos como missionária. Ela pretende abrir um grupo de apoio para apoiar, para alcançar, para confortar, para aliviar aquelas famílias que estão em Barretos, passando pela mesma provação que ela e o seu marido passaram. Mas ela pode fazer isso porque ela foi confortada. Amém, irmãos? Amém. É verdade que o seu marido partiu, mas ela foi confortada. E agora ela quer consolar outras pessoas. Mas neste quesito, Jesus Cristo ainda é nosso melhor exemplo e o maior consolador que existe. Pois a Bíblia diz, Ele não só levou sobre si todos os nossos pecados, mas Ele levou sobre si todo o nosso sofrimento. Ele levou sobre si todas as nossas dores. E não há sofrimento nesta noite que Jesus Cristo não conheça ou não tenha passado por nós. E agora Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas há uma questão muito importante sobre o conforto de Deus. Só pode receber ajuda quem se deixa ajudar. Você sabia que há pessoas que, apesar do pior sofrimento que existe, elas são inconsoláveis, elas são inalcançáveis, elas não se abrem, não se permitem serem ajudadas. Isso acontece principalmente por dois motivos. Primeiro, peso de culpa. E segundo, amargura contra Deus. Elas pensam, estou nesta situação, ou alguém da minha família está nessa situação, porque eu pequei contra Deus. Porque os meus pecados são maiores do que Deus possa perdoar. Alguém acha que existe algum pecado maior do que o amor de Deus? Este pensamento é irracional. Este pensamento é ilógico e antibíblico. Com certeza quem pensa assim já é uma pessoa muito sensível para com o pecado. Uma pessoa que não se importa com o pecado jamais pensaria assim. Mas esta pessoa que pensa assim é sensível. E Deus promete perdoar uma pessoa sensível. Amém, irmãos? Amém. Deus promete que uma pessoa que reconhece os seus pecados e confessa os seus pecados será perdoada. Salmo 51:17 garante: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Que Deus também nos livre de ficarmos tristes ou decepcionados contra Ele. Mas isso às vezes acontece. Isso às vezes acontece. E quando acontecer, podemos conversar abertamente com o nosso Deus sobre os nossos sentimentos. Os salmistas, eles conversavam muito com Deus, pessoalmente, diretamente, principalmente quando se sentiam abandonados, principalmente quando se sentiam injustiçados. Veja o Salmo 89:46. Até quando, Senhor? Acaso te esconderás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? E o Salmo 90:13. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Então nesta noite Deus deseja nos confortar. Mas há pessoas que não se aceitam. Há pessoas que não recebem o conforto de Deus, porque elas se sentem pecadoras demais, culpadas demais. Eu quero que você saiba, nenhum pecado é mais poderoso do que o sangue de Jesus Cristo. Há pessoas que estão amarguradas contra Deus, não aceitam o que Deus permitiu em suas vidas, porque elas não tiveram uma conversa de coração para com Deus. Deus deseja nos confortar nesta noite, através de ajuda de outras pessoas. É por isso que Ele nos deu uma igreja. Ele não nos colocou numa igreja para que ficássemos observando a vida uns dos outros, para que ficássemos julgando e acusando uns aos outros. Não, Ele nos colocou numa igreja para que edificássemos, para que abençoássemos uns aos outros. Amém, irmãos? Amém. É por isso que nós estamos em uma igreja, para ficarmos consolando
uns aos outros. Deus também deseja nos consolar, em segundo lugar, através do chamado de Jesus Cristo. E talvez você não goste de saber, mas nós não fomos chamados só para a salvação, nós fomos chamados também para a tribulação. Veja o versículo 5. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Paulo deixou isso bem claro quando ele disse: como as aflições de Cristo são abundantes em nós. Parafraseando, haverá muito sofrimento para aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Espere aí, pastor. Sempre ouvi dizer: venha para Cristo e todos os seus problemas serão resolvidos. Venha para Cristo e você nunca mais vai sofrer. Mas agora você está ouvindo diferente. Você está ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: as aflições de Cristo são, diga alguém, abundantes em quem? Em nós. Então as igrejas chamadas de evangélicas, que não aceitam de jeito nenhum tipo de sofrimento, estão rejeitando o próprio chamado do Senhor Jesus Cristo. Ele deixou bem claro: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, ao invés de dizer: venha para Cristo e você resolverá todos os seus problemas, venha para Cristo e você terá paz abundante. Amém, irmãos? Amém. Venha para Cristo e você será consolado. Venha para Cristo e você será confortado. Venha para Cristo e você será fortalecido. Temos pelo menos duas promessas a respeito do sofrimento nesta passagem. Primeiro, a promessa de conforto abundante. Paulo disse: assim também é abundante a nossa consolação. Aqui Paulo nos dá a impressão que se o sofrimento alcança a escala Richter de 9 graus, se o nosso sofrimento chega a este patamar, Deus também promete enviar o seu conforto de 9 graus. Em outras palavras, o sofrimento não pode ser maior que o conforto de Deus. O sofrimento não pode ser maior, mais forte que o amor, o conforto, o consolo de Deus sobre as nossas vidas. Pelo menos foi isso, né? Que ele nos ensinou na primeira carta, capítulo 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação, provação, senão humana. Meus amados, todos nós, revestidos deste corpo humano, sofremos, padecemos, somos provados todos os dias. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Quantos aqui podem dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece? Amém. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Mais uma vez, o sofrimento não pode ser maior que o nosso conforto. Não pode. Alguns anos atrás, visitando uma irmã no hospital, ela estava dividindo o quarto. Na verdade, ela estava numa enfermaria e havia muitas outras pessoas, muitos outros leitos de outras mulheres na mesma enfermaria. E ao entrar no hospital, eu já ouvi alguns gritos. E conforme eu fui me aproximando daquela enfermaria, os gritos foram se tornando cada vez piores, cada vez mais altos. Finalmente eu entrei na enfermaria e vi a mulher que estava gritando. A filha tentando consolá-la, mas aquela mulher não parava de gritar. E gritava muito alto. Pior, ela gritava com Deus. E gritando ela dizia: Deus, onde que o Senhor está? Deus, o Senhor me prometeu que jamais me abandonaria. Deus, o Senhor prometeu me dar conforto, o Senhor prometeu me dar consolo, mas eu estou sofrendo, eu não estou suportando a dor. E ela gritava, reclamando de Deus. E a filha disse: pastor, ela está gritando há 4 horas. Os médicos já deram morfina e nada tira a dor da minha mãe, e eles não podem dar mais remédio.
tem que aguardar tantas horas, mas a dor não passa. E eu ali no meio do desespero, sem saber o que fazer, mas eu não podia permitir que ela continuasse acusando a Deus daquele jeito. Havia muitas outras pessoas e o hospital inteiro ouvindo os gritos daquela senhora. Sem saber o que fazer, eu me aproximei daquela cama, coloquei minhas mãos sobre os pés daquela senhora e orei. E na oração eu disse: Senhor Deus, eu não sei o que o Senhor prometeu para essa senhora, eu não sei qual que é o seu relacionamento com essa senhora, mas se o Senhor prometeu, por favor, cumpra. Esta senhora está lhe acusando há 4 horas sem parar. E por incrível que pareça, antes de dizer o amém final da minha oração, os gritos dela já tinham cessado. Depois de 4 horas, finalmente os gritos cessaram. Eu não sei sobre a doença dela, eu não sei sobre a dor, se voltou depois ou não, mas eu só sei que ela não estava mais desesperada. Ela realmente havia recebido conforto, ela havia recebido o consolo de Deus. Amém, irmãos? Amém. O sofrimento não pode ser maior que o conforto. Minha mãe, que já está no céu, ela tinha muito medo de morrer. Ela era salva, mas ela tinha muito medo de morrer. 3 meses antes de partir para o céu, ela entrou, digamos assim, no semicoma. Ela foi levada às pressas para o hospital, seu coraçãozinho praticamente parado. Ela foi entubada, entrou no semicoma. E então eu fui chamado, estava em Goiânia, fui chamado às pressas para Ribeirão Preto, onde ela estava internada, para me despedir dela ainda em vida. Mas ela estava em coma. E ela ficou naquele estado, em coma por 2 dias. Por 2 dias. E finalmente, quando ela acordou, ela nos contou o que havia acontecido. Ela disse que, durante aquele coma, ela foi visitada pelos anjos. Ela viu os anjos ali mesmo do quarto do hospital. E ela disse que eles tinham asas enormes. E que eles estavam na frente de Jesus. E não permitiu com que ela visse Jesus, porque as asas tampavam o rosto de Jesus. Esta foi uma visão que ela disse ter tido durante aquele período do coma. Será que isso é verdade? E vou lhe dizer o que é verdade. Depois que ela voltou do coma, ela viveu mais 3 meses, sem nenhum medo da morte. Ela viveu mais 3 meses, sem nenhuma preocupação com o que iria lhe acontecer. Ela viveu mais 3 meses, resignada, sem medo, muito tranquila. E ela morreu dormindo, exatamente como havia pedido a Deus. Eu creio que nós gastamos muito tempo pedindo para Deus retirar o nosso espinho, e muitas vezes Ele retira, mas nos esquecemos de pedir para nos dar a graça e o conforto da parte dEle. Outra promessa é a promessa de sofrimento necessário. Se nós sofremos, não devemos sofrer em vão. Se nós vamos sofrer, é melhor sofrer por uma causa, e a causa é a glória de Deus. Paulo disse: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Então Paulo disse que ele precisava sofrer para o bem de outras pessoas, principalmente, para alcançá-las através do Evangelho, da Palavra de Deus. Nós temos um irmão na igreja, o nome dele é Juscelino, e ele já está na sua terceira, pelo menos 2ª ou 3ª batalha contra o câncer. Quando ele foi diagnosticado com câncer pela primeira vez, ele ganhou o médico dele para Cristo. Durante as consultas, durante o tratamento, o Dr. Ricardo aceitou Jesus Cristo como Salvador. Dr. Ricardo, um homem de 50 anos de idade, ainda jovem, acabou morrendo antes do Juscelino. Juscelino está na sua 3ª batalha contra o câncer, e o Dr. Ricardo, de uma hora para outra, morreu. E Juscelino disse: pastor, se eu tive câncer só para ganhar o Dr. Ricardo para Cristo, valeu a pena. Amém, irmãos? Amém. E Paulo está dizendo que era necessário que ele sofresse
para a consolação dos outros e para a salvação dos outros. O Filho de Deus jamais deveria sofrer em vão. Ou nós sofremos para alcançar outras pessoas, ou nós sofremos para moldar a nossa própria vida, né? E para a nossa própria purificação, ou para provar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Mas de uma forma ou de outra, sofrimento é necessário. Jó disse: porém, ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como o, diga alguém. E o ouro, para ser o ouro que nós usamos, precisa ser purificado, não é verdade? Através do fogo. No caso de Jó, ele nunca ficou sabendo porque sofrera. Em vida ele nunca ficou sabendo porque perdeu todos os filhos, porque perdeu toda a sua saúde, porque perdeu todos os seus bens. Ele só ficou sabendo no céu. Mas ele nunca perdeu a confiança em Deus. Mas José, filho de Jacó, já ficou sabendo em vida, porque ele foi vendido com 17 anos de idade como escravo, porque ele foi acusado de assédio sexual injustamente, porque ele foi lançado no cárcere e ficou naquela masmorra como escravo por 13 anos. Ele ficou sabendo, foi para se tornar o Salvador de Israel e o Salvador do mundo. Mas antes disso, ele era um menino mimado. Ele foi um filho mimado por Jacó. Ele era o favorito entre todos os irmãos. Ele não trabalhava como os outros irmãos e ele ganhava tudo de graça. Mas sofrimento moldou a vida daquele jovem, moldou a vida daquele homem, e mais tarde ele se tornou o Salvador deste mundo e um tipo do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Mas o sofrimento mais valioso que já existiu foi o do Senhor Jesus Cristo. Por que será que ele disse: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia? Porque Jesus disse: era necessário que ele assim sofresse e que ele assim morresse. Porque somente sofrendo, somente morrendo e somente ressuscitando dentre os mortos, ele poderia transformar você e eu em verdadeiros filhos de Deus. Amém. Nesta noite nós somos salvos por causa do sofrimento de alguém. Eu odeio sofrimento. Eu não sou masoquista. Quantos aqui gostam de sofrer? Ninguém, correto. Disse um futuro pregador da palavra de Deus. Amém. Ninguém. Mas às vezes ele é necessário. E Deus deseja nos consolar. Como? Através de outras pessoas e através do chamado de Cristo. Como é bom saber, nós fomos chamados para o sofrimento. Não devemos sofrer em vão. Mas como é bom fazer parte de um corpo local como este e receber conforto, consolo de outras pessoas. E como é bom também liberar conforto para as pessoas que estão sofrendo. Em nossa igreja eu sempre ensino os irmãos a orarem uns pelos outros, como se fosse seu filho, como se fosse seu marido, como se fosse sua esposa, como se fosse sua mãe, como se fosse o seu pai. Ou seja, se coloque no sapato da pessoa que está sofrendo, porque só assim você vai conseguir orar por ela como ela precisa. Só assim você vai orar como ela precisa. E por último, através do exemplo de outras pessoas. Veja, Paulo disse: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Olha, não se tratava de uma competição entre Paulo e os coríntios para ver quem sofria mais, quem estava na pior, mas sem dúvida,
olhando para a luta de outras pessoas, nós sempre vamos descobrir que a nossa não é tão ruim assim, que a nossa não é tão grave assim. A nossa, muitas vezes, é mais fácil comparada com a luta de outras pessoas. Lembro-me desta mãe, cuja filhinha havia nascido prematuramente. Ela estava dentro incubadora, né? Mas mais do que isso, balão de oxigênio mesmo, porque o corpinho ainda não havia sido formado por completo. E aquela mãe colocava a mãozinha por dentro, esterilizada com uma luva, e fazia carinho na barriguinha daquele corpinho ainda informe. E eu vi aquela mãe cantando e fazendo carinho no seu bebezinho, e eu perguntei: como que você consegue ver o seu bebê desta forma? E de onde você tira tanta força? E ela disse: eu sou voluntária no Hospital do Câncer, e uma vez por semana eu auxilio as mães de criancinhas desta idade na UTI do Hospital do Câncer. E como eu sei que aquelas crianças estão sofrendo e aquelas mães estão sofrendo, eu encontro forças para o meu próprio sofrimento. Nem todo sofrimento é físico, nem todo sofrimento é emocional, financeiro ou espiritual. Eu creio que há várias formas de sofrimento, mas a ideia da dor é a mesma. Por isso que não devemos ficar comparando o sofrimento, né? Eu sofro mais do que você, ou você sofre mais do que eu, porque a ideia da dor é a mesma. Eu dou graças a Deus que finalmente a ciência reconhece o sofrimento emocional como doença, e não mais, né, como capricho das pessoas. Por quê? Porque dor é dor. Não importa se ela foi autocausada ou se ela foi causada por outros fatores, dor é dor. E a ciência, ela está muitas vezes equivocada quanto à terapia, mas não quanto ao diagnóstico, porque dor é dor. E você sabe o que significa a palavra tribulação? Dá a ideia de algo sendo pressionado, algo sendo apertado, algo sendo exprimido. E na antiga Inglaterra, do tempo medieval, os piores criminosos, eles eram colocados em cima de uma superfície plana, e os soldados ficavam colocando objetos pesados em cima deles, até que seus corpos eram esmagados à morte. Eles morriam esmagados, sufocados. E é esta ideia de tribulação que Paulo usa aqui. É alguém sendo esmagado, alguém sendo sufocado por qualquer tipo de sofrimento que seja. Alguém sabiamente disse: nós nunca seremos totalmente submissos a Deus, obedientes a Deus, até que as suas mãos pesadas sejam descarregadas sobre nós e nos esmaguem até o chão. Irmãos, eu quero sentir a pele das mãos de Deus, mas eu preferiria não sentir o peso delas. A pele significa carinho, né? Mas o peso significa castigo, provações. Mas Paulo, o apóstolo, sentiu dos dois jeitos. Ele foi esmagado, ele foi exprimido até o chão. E quais foram os problemas que Paulo enfrentou na Ásia? E agora ele usa esses problemas para nos confortar. Primeiro, encontros perigosos com animais selvagens enquanto em Éfeso. David Livingstone, missionário que foi para o centro da África, certa vez teve um encontro com um leão feroz. O leão o atacou, ele quase morreu, mas ele ficou machucado, cicatrizes, cortes, problemas físicos pelo resto da vida, por causa daquele encontro com o leão. Segundo, 39 chibatadas perante uma corte judia. Paulo dizia: eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo. Ou o motim que se instalou contra ele na cidade de Éfeso. Perseguição
assim que ele saiu de Troas, ou uma doença física gravíssima. Provavelmente foi tudo isso, mas seja o que for, era grave demais, e por isso Paulo disse que da vida ele até se desesperou, perdeu a esperança, por causa da gravidade de seu sofrimento. Terminando, problemas existem, né? E a má notícia, nós não temos como fugir deles. Problemas existem e não temos como fugir deles. Mas o Deus de toda consolação deseja nos confortar através de pessoas, através do chamado de Cristo e através do sofrimento de outros. Conforto existe e está disponível. No versículo 11, o apóstolo dos apóstolos revela o segredo de sua perseverança, revela o segredo de sua esperança e de sua resiliência. A vida de oração de seus intercessores. Paulo tinha um grupo de homens e de mulheres que não cessavam de orar por ele. Não é interessante isso? Olha o verso 11. Ajudando-nos também, vós com orações por nós, para que pela mercê, que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Então eu quero terminar dizendo isto nesta noite. Se você estiver sofrendo, procure por verdadeiros intercessores. Em nossa igreja nós temos uma senhora de 90 anos de idade, Dona Ana, e ela ora por mim todo santo dia. E ela não ora apenas por alguns minutos, ela ora por muitas horas. Este é o ministério dela, esta é a vida dela, oração. E eu já perguntei à minha esposa, quem vai orar por mim depois que Deus levar a Dona Ana? Quem vai interceder por mim depois que a Dona Ana for para o céu? Então, se você estiver sofrendo, procure por intercessores que vão colocá-lo diariamente na presença de Deus. E eu digo isso, que Deus nos ajude a encontrarmos esses intercessores, porque a nossa vida depende disso. Nosso ministério depende disso. A nossa proteção depende disso. Nosso sucesso depende disso. Nós precisamos de intercessores. Não é à toa que a Bíblia diz, né, que devemos orar uns pelos outros. E não é à toa que Paulo vivia dizendo, irmãos, orai por nós. O Deus de toda consolação deseja consolar você que nesse momento esteja passando ou está passando por sofrimentos, por provações, por tribulações. Lembre-se, o seu sofrimento não precisa ser maior do que o seu conforto. Deus vai lhe dar o mesmo tanto de conforto que Ele permitiu de sofrimento na sua vida. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, sofrimento é o que não falta em nosso meio. Eu sempre estou ciente de que as pessoas que estão me ouvindo, quer seja através do rádio, ou mesmo aqui, ó Deus, na igreja, são pessoas de carne e osso. São homens e mulheres que enfrentam lutas, dificuldades, primeiramente lutas espirituais. São pessoas que estão lutando todos os dias contra o pecado, contra coisas erradas, que tanto entristecem o Espírito Santo de Deus. Eu sei também que há entre nós casais, cujos lares estão sendo bombardeados pelo diabo, que quer destruir famílias, que quer destruir casamentos. Eu sei, meu Pai, que há pessoas sendo tentadas ao pecado. Eu sei que entre nós há mães e pais cujos filhos estão doentes. E nada, Deus, causa mais tristeza ao coração de um pai, de uma mãe,
do que ver o seu filho doente, enfermo, sofrendo fisicamente. Talvez haja em nosso meio pessoas padecendo necessidades financeiras, desempregadas, endividadas, faltando-lhes até comida dentro de casa. Senhor, eu sei que há pessoas enfrentando doenças gravíssimas, câncer e outros tipos de doenças, talvez até em estado terminal. Mas o Senhor prometeu. O Senhor disse, ó Pai, através de Jesus Cristo, vinde a mim e eu vos aliviarei. O Senhor disse através de Paulo, o Senhor é o Deus de toda, não de alguma, mas de toda consolação. Pai Santo, eu peço nesta noite, ninguém saia daqui sem ser tocado por Deus, sem ser confortado, encorajado e revigorado por Deus. Pai, se alguém no nosso meio que ainda não é salvo, alguém que não tem a certeza ainda da vida eterna com Cristo, também que não vai embora sem receber Jesus. O maior sofrimento de todos é morrer e ir para o inferno. E eu peço ao Pai que ninguém, debaixo do som da minha voz nesta noite, venha morrer um dia e ir para o inferno. Peço ao Pai que todos aqui sejam salvos, lavados no precioso sangue de Jesus Cristo, porque este sofrimento não é necessário, pois Jesus já sofreu o inferno por nós, já pagou por este sofrimento na cruz do Calvário. Portanto, Senhor, faça a Tua obra em nosso meio, nesta noite. Todos de olhos fechados, ninguém olhando. Há alguém em nosso meio que diria, Pastor Rômulo, se eu morrer hoje eu não sei para onde eu vou. Eu não tenho certeza da minha salvação, mas eu gostaria muito de ter esta certeza. Eu quero nesta noite ser salvo para todo sempre. Eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo e ser perdoado de todos os meus pecados. Ore por mim, pastor. Ore por minha salvação. Se há alguém assim em nosso meio, por favor, se coloque em pé e o pastor vai orar por você. Há alguém assim? Pastor, ore por minha salvação. Há alguém assim? Muito bem. Vou chamar o pastor Faustino para encerrar o culto. E como eu preguei nesta noite, eu quero pedir que cada um de vocês que escuta a Rádio BBN e o nosso programa, lembre sempre de orar por nós. Deus seja louvado. Amém, irmãos? Amém. Essa palavra de bênção desafiadora também, porque nós sabemos que estamos no mundo, passaremos por aflições, mas temos bom ânimo, que Cristo venceu o mundo. Antes de terminarmos, eu gostaria de deixar um recado para todos. Todos estão convidados a estarem conosco no salão social. Nós temos uma confraternização, um salgadinho, um refrigerante, tá bom? Então, assim que terminarmos aqui, eu quero convidar novamente a orquestra para vir à frente, poder nos abençoar com mais uma canção. Quantas vezes Deus nos consolou, nos ajudou no aperto, na dificuldade. Tenho certeza que você sentiu essa ajuda de Deus na sua vida, na vida da sua família. E por isso quero convidar a cantar conosco
Te agradeço, Senhor. Te agradeço. Vamos ficar aí mais uma vez? Quer dizer que vocês cantam muito bem aqui. Vai ao orquestra. Eu quero também dar não apresentei os pais da Ana, que também têm apoiado muito, né? Levanta a mão lá aí. Vai. Obrigado, eu não tinha visto que vocês estavam presentes. Vai. Deus abençoe. Continue nos apoiando. De orar, terminar, orar pelo pastor, pela orquestra maravilhosa, pelo pastor Romulo, pela Raquel que estarão viajando. Pode vir à frente. Vamos voltar para Ribeirão Preto amanhã cedo, né? Logo após o café, vem à frente, a igreja vai orar também. Vamos, como ele pede para que a gente ore, vai ter a oportunidade de orar por eles também, pela orquestra aqui. Convidar o pastor Hugo. Pastor Hugo, vem aqui à frente, nós vamos orar pela Márcia, sua esposa que está internada na UTI. Está passando também por uma luta muito grande, ele vem aqui à frente, vamos orar também por ele aqui também, irmãos. Vamos abençoar a vida do pastor Hugo nesse momento, né? Que Deus dê força nesse momento de lutas,
Como se você puder estender sua mão, tá bom? Vamos abençoar aqui também a orquestra. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo teu grande amor que nos atraiu. Te louvamos, ó Pai, por Jesus Cristo que nos remiu na cruz, morrendo, ó Pai, pelos nossos pecados, ó Deus, e nos abrindo a porta de entrada aos céus. Agradecemos também, ó Deus, pelo Espírito Santo que nos conforta, nos consola, ó Deus, a cada dia, a cada instante, e que está conosco, ó Deus, 24 horas por dia, até, ó Deus, a consumação dos séculos, até o Senhor voltar, ó Deus, e nos chamar. Pedimos agora, ó Pai, abençoe, ó Deus, a vida do pastor Rômulo, da Raquel, que estarão voltando de viagem para Ribeirão Preto. Leve-os em segurança, ó Deus, e que ele continue assim, ó Deus, levando a tua palavra através do rádio, através das mensagens, ó Deus. Fale, ó Deus, através do teu servo. Também te pedimos, ó Deus, pelo Hugo, pastor Hugo, Pai, abençoe e conforte o coração dele. Esteja, ó Pai, nesse momento, ó Pai, com a Márcia, que está no hospital, que ela possa se restabelecer, ó Deus. Use, ó Pai, um milagre na vida dela, ó Deus. Pedimos também agora pelo pastor Hurst, pela orquestra, ó Deus, maravilhosa, e por esse banquete que nós recebemos do Senhor. Ó Pai, nós te louvamos, porque o Senhor foi maravilhoso conosco nessa noite, e que jamais, ó Pai, possamos esquecer da sua grandiosidade, ó Deus. Abençoe essa noite, abençoe essa semana que começa, que nós tenhamos, ó Pai, vitórias, ó Deus, diante do Senhor. É o que nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.